Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, 50 dias depois da ressurreição do Senhor, 10 dias após a sua Santíssima Ascensão, a Mãe Igreja nos dá a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre a humanidade redimida por Cristo. Aqui, queridos fiéis, falamos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que vem para realizar aquela que é a redenção inaugurada por Cristo e fazer que chegue à sua plenitude. Olhemos com atenção, primeiro, a pessoa de quem falamos, o Santíssimo Espírito Santo. Diferente da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, o Divino Pai eterno, a terceira pessoa não tem tantos artigos claros, pois de Cristo ouvimos dos apóstolos, dos santos padres, dos santos concílios, nos dogmas e artigos da fé, com clareza, tantos artigos. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, desceu dos céus e se encarnou no seio da Virgem Maria, se fez homem verdadeiro. Cá, queridos fiéis, quando compreendemos que a Sagrada Teologia nos dá a conhecer com tantos detalhes, com tanta precisão, tudo que se pode falar da segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando se fala do Espírito Santo, temos poucos artigos e não tão explicados como os anteriores. Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Cá, queridos fiéis, nos fica a questão: por que os apóstolos, os santos padres, nos deixaram na profissão de fé tão poucos artigos? Bem, talvez porque o ápice da obra redentora, o Senhor já o fez, o Cristo, padecendo no leito da cruz, morrendo para nos redimir dos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, coroa esta parte de sua obra, cumpriu tudo bem feito, fez bem todas as coisas, e aguarda-se sim a sua vinda, a derradeira, quando há de consumar a história. Quanto ao Espírito Santo, está a realizar a sua obra. Está infuso na Igreja e continua a progredir aquilo que recebeu do Cristo, como nos disse o Senhor: receberá do que é meu, nos comunicará. Por isso talvez seja tão difícil fechar os artigos e deixá-los tão claros, pois é uma obra em andamento, está aqui e agora, e de fato age neste tempo e em todos os tempos. Olhemos para esta pessoa e compreendamos quem de fato podemos dizer que é. Se olharmos para o que os santos místicos nos fazem contemplar no mistério da Trindade, que no próximo domingo hemos de celebrar com solenidade, perceberemos que o Pai gera o Filho, acima de todo o tempo e acima de todo o espaço, naquela intimidade própria de Deus mesmo, ao qual criatura nenhuma tem acesso. Nesta realidade eterna e divina, o Pai gera o Filho, e gerando o Filho, ama-o intensamente, e o Filho ama o Pai com todo o seu ser, e este amor dinâmico é divino. A gente, o amor do Pai e do Filho, é pessoa divina, é o Espírito Santo, e é Ele quem emana a toda a criação. Por Ele todas as coisas foram feitas. Este amor da Trindade, este Espírito Santíssimo, esta pessoa divina vem na criação. O Pai de fato é
pura transcendência, nunca entra na criação. O Filho o entrou e assumiu nossa natureza pela encarnação. O Espírito vem pela efusão. Chega à humanidade redimida. Podemos pensar, por que o Espírito Santo não veio antes? Por que não entrou na criação antes? Por que não manifestou-se antes? Bem, tanto o Verbo quanto o Espírito sempre estiveram sobre a criação, como agentes. Por Ele tudo foi feito, e sem Ele nada subsiste do que tudo foi feito. Mas cá estamos falando de uma nova criação, de uma nova realidade, aquela que Cristo prometeu e realizou. Eis que faço novas todas as coisas. No seu sacramento redentor, Cristo nosso Senhor recriou tudo. Através da redenção, tudo se torna novo. É uma nova criação. É sobre esta, configurada e forjada na própria pessoa do Cristo, que o Espírito Santo pousa e habita e faz dela seu santuário. Cá, os fiéis, compreendemos quão maravilhoso é este dom que nos vem do alto. E as palavras que nosso Senhor tanto nos dirigira neste final de Páscoa, lembrando-nos de que é muito bom que Ele venha para o Consolador, o Santificador. Repousa sobre o que é do Cristo, para levar a sua plenitude, a plena vontade do Pai do céu. Cá repousa sobre toda a Igreja, sobre todo o orbe, em todo tempo e em todo lugar. Está a governar a Igreja inteira. Podemos às vezes pensar, quem rege a Igreja? Logo, segundo a Igreja visível, ora é este, outrora aquele outro. Mas a Igreja toda, acima do tempo, do espaço, obra inteira de Cristo, só o Espírito Santo pode reger. E a rege perfeitamente. Servindo-se sim, por vezes, de instrumentos insuficientes, mas capacitando os de boa vontade que querem servir o Senhor. Cá governa a Igreja por todo canto e em todo lugar. E tudo o que recebemos do Cristo, e sabemos que seus sacramentos são o tesouro mais precioso da Santíssima Redenção, cá é o Espírito Santo mesmo, quem atualiza, potencializa e dá eficácia a cada um dos sacramentos. Se batizamos, é Cristo mesmo que batiza, mas batiza na força do Espírito Santo, que torna este sacramento atual e perene, que dá a graça da redenção que a cruz conquistou, a alma batizada, e a recebe na filiação divina, regenerando esta criatura. Se somos crismados, é o Espírito Santo mesmo, que marca com seu selo o testemunha de Cristo, o arauto, aquele que deve trazer o testemunho de seu Senhor e da boa nova do Evangelho. Se cá, queridos fiéis, em cada missa, o sacerdote não tivesse o auxílio do Espírito Santo, não poderia trazer o sacramento da cruz, feito uma vez por todas de forma cruenta, a este sacramento que é o mesmo e único, desta vez de forma incruenta, nas espécies eucarísticas, no rito da Santa Igreja. Todos os sacramentos, batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos, confissão, tudo tem a sua eficácia na atuação presente do Espírito Santo, que permeia tudo, age em tudo, governa. Assim o é com a Mãe Igreja, com ela toda, sem deixar parte nenhuma desassistida.
mas é, em particular, com cada cristão, com cada batizado, pois ao mesmo tempo que faz da igreja seu templo, faz de cada cristão também sua morada santa, na consciência, no íntimo, no mais profundo do ser de cada pessoa, o hóspede de nossa alma nos inspira as coisas de Deus, nos inspira o chamado da vocação divina e repele, maligno, suas seduções. Vejam se não é assim, queridos fiéis, se não é Ele mesmo que conduz a nossa vida. Quais são aqueles saltos de fé que por si mesmo nunca teria coragem de tentar, porque no fluxo do Espírito Santo agiu? Olhemos para as vocações, obra-prima do Espírito Santo. Tantos são os que habitam esta terra neste tempo. Tantos são os homens e mulheres peregrinos na história presente. Deus, na ação do Espírito Santo, dá o encontro a dois que se encontram. E mais que isso, quantas são as pessoas que conheceram os jovens, que conheceram os homens e as mulheres na vida, de cá para lá, mas apenas a dois conseguem o amor recíproco. A vocação do matrimônio tem uma assistência especial do Espírito Santo, que dá o encontro, o amor e que move os corações, a coragem de aderir ao chamado, a dizer o sim generoso ao estado conjugal. E ele mesmo, para garantir com seu próprio ser a obra que inspirara, criara, ainda o santifica com o sacramento do matrimônio. Não bastasse tamanha ação, está ali no cotidiano da família, agindo no seio desta família, em esposo e esposa, para tornar o matrimônio cristão imagem do Cristo da Igreja, orna com virtudes, orna com capacidades, orna de todos os seus frutos, virtudes e dons aquele casal, para que cumpra o desígnio divino em sua vida. Não lhes falta a providência, nem o auxílio da graça, quando se confiam generosamente a tão bom patrono e protetor, o Espírito Santo. Poderíamos nós também citar como o sacramento da ordem, sem tamanha eleição e assistência, seria impossível para um homem. Por suas próprias forças, ninguém suportaria ser sacerdote. Só o Espírito Santo pode conceder os carismas e os dons, atualizá-los e potencializá-los de uma forma magnífica e própria da ação da pessoa divina. Olhemos talvez para aquilo que as Sagradas Escrituras nos dão a conhecer, o exemplo de nossos primeiros no ministério sagrado. Olhemos para um São Pedro e lembremos daquele dia fatídico da prisão de Cristo no Jardim das Oliveiras. São Pedro corre atrás, faz-se entrar naquele pátio do sumo sacerdote, onde Nosso Senhor era vilmente julgado, maltratado. Lá, tão vacilante, Pedro, em torno daquela fogueira, é abordado por uma criada, uma simples criada, não uma autoridade, não o chefe dos guardas, nem mesmo alguém que pudesse igualar na força, mas uma fuxiqueira, fofoqueira, mexeriqueira, interesseira da vida alheia, e que faz diante desta mulher, nega Cristo 3 vezes. Que fraco, que pobre, não teve coragem, não teve a fortaleza para dizer uma só palavra em favor do Senhor nas 3 contas. Depois de Pentecostes, vemos o mesmo Pedro, e não outro, agora não mais diante da porteira, não mais diante de alguém corriqueiro
rei da vida, mas da suprema autoridade dos judeus, o sumo sacerdote. E cá, diante de acusações sérias e de perigo real de morte, não vacila, mas diz cara a cara, com autoridade e com firmeza, de alguém transformado pela graça. Este Jesus, vós crucificastes, Deus o constituiu Cristo e Senhor. E para ser bem claro, ainda afirma: julgai vós mesmos, se deve primeiro obedecer a Deus ou aos homens. O que aconteceu? Não são tantos anos depois, são só alguns dias, que tudo transformou-se na vida, na consciência, nas fibras de São Pedro. O que aconteceu? Pentecostes, o Espírito Santo veio e transformou o pescador vacilante em um verdadeiro testemunha de Cristo, em um apóstolo fidedigno. Talvez olhemos para todos eles, para não tomarmos São Pedro à parte, pensemos em todos. Quando o Senhor caminhava com eles e lhes dava aquelas lições do magistério divino, lhes comunicava tudo da parte do Pai, eles estavam como que entorpecidos, sem compreender aquelas palavras, e ainda diziam: esta palavra é dura, quem a pode compreender? Depois que os fiéis de Pentecostes falam a todas as gentes e a todos os povos das coisas do céu com uma destreza tão perfeita que nenhuma universidade, que nenhuma escola, que nenhuma forma de ensino poderia lhes agraciar. Falam mais que os doutores, com maior sabedoria que os filósofos, e em línguas tão distintas, comunicam-se eloquentemente e com compreensão. Que lhes aconteceu? O dom do Espírito Santo, que veio lhes habitar e lhes transformou a frágil natureza em verdadeiro vigor. Que podemos nós, diante disso, pensar, queridos fiéis? É o mesmo Espírito Santo, nunca mudou. Deus não muda, é sempre o mesmo. Ele mesmo continua a transformar cada um. Se nós pensássemos hoje naquela vocação que o Senhor nos destinou e olhando para ela tomássemos consciência de que nos faltam capacidades, nos faltam habilidades, nos faltam meios, poderíamos pensar: devia ter começado antes, Senhor, devia ter me dedicado mais, devia ter me exercitado mais, agora já sou velho, agora já estou atrasado. Não hei de conseguir responder. Não é assim, não pode ser assim, nunca foi assim. A obra de Deus nunca está atrasada, nunca está descompassada, sempre está no tempo certo, na ordem certa. Cabe aqui a coragem varonil de pedir o dom do Espírito Santo, deixar que aquele que fez de si o seu santuário, que tomou-nos para a sua morada, também nos agracie com os meios necessários para cumprirmos em tudo a vontade. Tanto nos empenhamos para que a Sagrada Liturgia volte a ter a sua forma restaurada. Talvez aqui, queridos fiéis, nos caiba um pouco de humildade. Esta obra nunca foi minha, nem tua, sempre foi do Espírito Santo, desde a origem até o fim. Se o Espírito Santo quer restaurar a igreja, há de restaurá-la, ninguém lhe poderá impedir. Nisto, confiemos de coração. A obra do Senhor nunca ficará desamparada, pois Ele continua agindo e elevando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.